Abra comigo a tua Bíblia em João capítulo 9, versículo 1 em diante. Eu quero falar hoje sobre um tema: sua conquista nunca esteve tão próxima. Vamos falar juntos? Sua conquista nunca esteve tão próxima. Fala para o teu irmão do lado aí, para que ele tenha fé nessa palavra. Diga para ele. Fala para ele. Essa palavra, querida, ela é atual. Ela é para você. Há dias atrás eu estava ministrando uma manhã em Volta Redonda, onde eu pastorei. E a mensagem que eu ministrava era uma palavra para a igreja, mas enquanto eu ministrava, eu ouvia uma voz do meu espírito. Eu não sei o quanto você ouve essa voz que fala com você, que lhe sustenta em alguns momentos. E eu ministrava a palavra, e no fundo do meu espírito vinha essa palavra: sua conquista nunca esteve tão próxima. E cada vez aumentava mais, mas não era nada a ver do que eu estava pregando, mas vinha essa voz. Eu fui para casa meditando, acreditando que essa palavra era para mim. Quando eu lia, Deus começou a ampliar essa palavra, dizendo que era uma palavra para a minha igreja, para o meu ministério, para os pastores, para os líderes. Mas quando eu fui buscando mais, eu entendi que é uma voz de Deus para essa nação. Existe algo que Deus quer fazer você chegar. Existe algo, querido, que você tem buscado há algum tempo. E eu quero dizer a você, entendendo em um texto, que a sua conquista, hoje à noite, você vai entender isso, nunca esteve tão próxima. Quem está recebendo, dê glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor mais alto. Aleluia! Uou! João capítulo 9, versículo 1 diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu quero com essa mensagem, querido, mostrar a você que não só aqui nesse texto, nessa história, mas em alguns relatos, vários relatos bíblicos, que nós encontramos um ponto cego, nós encontramos uma névoa, encontramos um caminho escuro, quando alguém é chamado pelo Senhor, quando Deus tem algo muito grande, um projeto a fazer na vida de algumas pessoas. Nós vamos ver isso na palavra, que existe um espaço, um momento onde você anda e que você não tem clareza, você pode não ter entendimento ainda de tudo, mas você tem uma palavra. E é essa palavra que vai sustentar você nesse processo. O que acontece na vida desse cego é uma ação processual. Eu creio que Deus pode fazer algo instantâneo na sua vida. Deus pode agir imediatamente na sua vida. Mas eu creio também que existem situações que Deus age de uma maneira processual. E quando existe um processo, é porque existe um projeto. Você vai perceber que quando Deus trabalha de uma maneira processual, é porque Ele não quer apenas provocar um milagre instantâneo, mas Ele quer preparar você para algo maior no seu futuro. Quando existe um processo, existe um projeto. Você pode falar isso para o teu irmão? Se você perceber isso na palavra, você vai entender que alguns que foram chamados e alguns que passaram por uma ação divina, quando houve esse tempo, esse processo, como nesse caso, Jesus poderia curar aquele homem imediatamente, instantaneamente, mas ele provoca um processo até o tanque de Siloé. Olhando a história bíblica, nós vamos ver, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão foi um homem que, quando recebe um chamado de Deus, ele começa a sua caminhada de altares. Abraão levantou 7 altares ao Senhor. Cada altar era uma evidência que ele precisava para dar continuidade à nova fase da vida dele. Eu e você precisamos aprender a respeitar as fases da nossa vida.
Existem fases, e cada uma delas, Deus vai levantar ou te levar a levantar um novo altar. Depois de 6 altares que Abraão levanta, ele foi chamado para que de Beersheba ou de Berseba, ele fosse andando até o Monte Moriá. Nesse caminho de 3 dias, Abraão só tinha uma palavra, de entregar seu próprio filho, sacrifício, um texto que todos aqui conhecemos. À medida que Abraão subia, houve lá aquela conversa com o filho, de que tudo estava preparado, mas faltava algo, que faltava o sacrifício. E a voz que Abraão tinha, o entendimento que Abraão tinha era: Deus proverá. Era a palavra que ele carregava. Qual a palavra que ele carregava? Deus proverá. À medida que ele ministrava, não só na vida do filho, mas na vida dele, era a palavra que o sustentava nesse caminho cego. Porque enquanto ele subia de um lado da montanha com a sua necessidade, do outro lado da montanha Deus subia com a provisão. Ele não podia ver o que tinha do outro lado, porque o encontro era no alto da montanha. Muitas pessoas param no meio do caminho porque não respeitam o processo. É exatamente nesse momento que você tem uma névoa, um ponto escuro, e você só tem uma palavra. Hoje eu creio que cada um aqui carrega uma palavra de Deus sobre a tua vida, uma promessa mais absurda que seja, e você está no meio de um processo onde você não consegue enxergar muito bem, mas você tem uma palavra que sustenta você no meio dessa trajetória. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Mas enquanto isso, eu preciso entender que aquilo que eu digo vai me sustentar ou vai me paralisar. Quando aquela mulher, dita pelo evangelista Marcos, que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela dizia dentro dela, no coração dela: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia isso porque passava-se dias, mas ela precisava sustentar, trazer convicção a algo que era improvável, mas ela tinha uma palavra que a sustentava. Ela dizia isso, e exatamente diante da impossibilidade, mas é exatamente na área da tua impossibilidade que você denuncia a área da atuação de Deus. Quando Ana, ela pediu filho a Deus, ela era estéril. Agora, como ela podia pedir tanta coisa, mas ela pediu exatamente o que ela não podia? Porque a área da tua debilidade denuncia a área do milagre de Deus. Se hoje você identifica algo na sua vida considerado impossível, você acabou de descobrir exatamente aonde Deus vai agir. Porque segundo o texto que lemos hoje, é para que as obras de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Na vida daquele cego, a glória de Deus teria que se manifestar como? Ele tinha mais de 30 anos de idade. Por que isso? Porque numa conversa após esse milagre, os pais dele disseram: olha, pode perguntar direto para ele, que ele tem idade para responder por si mesmo. Era exatamente a idade que um sacerdote podia assumir o ministério, e que na verdade um homem podia responder judicialmente. Então ele está dizendo: vá até ele. Então ele tinha mais de 30 anos. Pense em alguém que sofreu tanto tempo, e a resposta ao sofrimento dele é para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Todos nós temos uma área da nossa vida que é a obra do Senhor, que a glória do Senhor vai se manifestar. E eu vim aqui nessa noite de celebração, que não é apenas mais uma noite, é uma noite que abre-se um novo portal sobre esse ministério. Porque os 25 anos são tempos de profecias liberadas, onde a profecia já está se encontrando com o seu cumprimento. E hoje eu vim dizer para você que a tua conquista nunca esteve tão próxima. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode acreditar, em nome de Jesus. Mas essa distância que nós vivemos, que está entre a palavra e a sua próxima conquista, é exatamente esse ponto difícil. Exatamente esse processo que nós passamos por ele, e nós precisamos de algo que nos sustente. Alguns liberam palavras de fé àqueles que de fato não creem. No tempo do profeta Eliseu, houve um tempo de muita necessidade, de pobreza, de ruína, de miséria. O nível era tão grande que não havia nem possibilidade de que o próprio rei tivesse o que comer.
O profeta Eliseu libera uma palavra: daqui a 24 horas, hoje a essas horas, virá um milagre. Ele começa a falar sobre a economia do país, como mudaria. E ele começa a falar de um nível de milagre improvável. Nem talvez em um ano poderia acontecer aquilo. Mas ele diz, em 24 horas pode acontecer. A Bíblia diz que o capitão, cujo rei mantinha o seu braço descansando sobre os seus ombros, quando ele ouve o profeta dizendo isso, ele diz: nem se Deus abrir janelas nos céus, tal coisa pode acontecer. No momento em que ele sustenta essa verdade para ele, no momento que ele sustenta essa palavra para ele, ao invés dele atrair a bênção, o profeta diz: o detalhe é que você vai ver, mas você não vai comer. Passado alguns versículos, você vai ver que o milagre aconteceu. O povo pisoteou aquele homem, ele viu o milagre, mas ele não experimentou do milagre. Pode ser mais absurda, querida, a palavra que você recebe, mas se a palavra vem de Deus para a sua vida, nunca diga algo como isso. Nunca diga: nem se Deus, olha, meu casamento não pode ser mais, nem se Deus, olha, meu filho não tem mais jeito, olha, minhas finanças, olha, não tem possibilidade. Nunca diga isso, porque Deus pode mudar a tua história quando vem uma palavra empenhada sobre a tua vida. Quantos estão crendo? Pode aí dar um glória a Deus. A questão aqui do texto era para o homem, para o cego, lavar no tanque de Siloé. A primeira coisa que eu quero dizer para você: vai, lava-te no tanque de Siloé. Que sentido faz para aquele homem ir a um lugar que as pessoas tomavam banho de purificação, usavam aquele tanque, e que pode ser que ele mesmo tenha ido algumas vezes no tanque de Siloé? Quando você for lá em Jerusalém, acho que todo mundo já foi, né? Desculpa aí, né? Tem alguém que não foi? Vamos lá. Quando você for lá em Jerusalém, então dá um amém aí. Você vai ver esse tanque, onde ele fica exatamente numa fronteira de um bairro árabe. Mas pode? Lá pode sim. É uma caminhada que eu diria, lá da porta do templo até esse lugar, talvez meia hora. Talvez para o cego andar poderia ser um pouco mais de meia hora, uma hora andando, porque é uma descida, um lugar não tão longe. Essa caminhada, esse lugar frequentado, era um lugar que ele já pudesse ter passado por ali. Mas aquele dia ele estava indo debaixo de uma palavra. Existem coisas na sua vida que pode ser a tua rotina, mas quando uma palavra profética entra, querido, tudo muda. Porque no momento que ele está indo para esse tanque, agora ele está indo debaixo de uma palavra: vai e lava-te. Jesus cuspiu no chão, faz um barro. E na mesma medida que o texto traz o entendimento da criação, quando Deus usa o barro, é o mesmo sentido de um oleiro trabalhando um vaso, é o mesmo sentido de Deus como Jesus recriando algo que está deformado. Ele ungiu os 2 olhos do cego, e ele dá ordem para que ele vá e lava, para que ele pudesse se lavar no tanque de Siloé. Essa trajetória talvez não foi uma trajetória nunca tão grande na vida dele, porque ele entra agora num processo, ele precisava agora seguir o eco daquela voz e descer ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé significa águas enviadas, águas que saem de uma fonte enviadas para uma cisterna ou para um tanque. Então esse caminho das águas foi a rota que Jesus mandou o cego trilhar. A profecia de de Ezequiel 47 diz que há um rio que brota do trono de Deus, e que por onde ele passa, ali haverá cura, ali haverá restauração, haverá restituição. Quando Jesus ele dá o comando àquele cego para fazer essa rota das águas, ele está enviando aquele cego a profecia. Eu creio, querido, que existe uma profecia sobre a tua vida, e hoje o Senhor está enviando você a sua profecia, no destino e na rota da sua profecia. Porém era Shabat, dia que, não só nos dias de festas, mas também no Shabat, onde os religiosos davam muita esmola. E no momento que ele anda até o tanque, não tem registro sobre isso, mas se fala que ele era um desses mendigos que vivia de esmola. Isso o texto fala, logo após o que eu li. Nessa trajetória até o tanque, com certeza, algumas pessoas podem ter o parado, ou tentado parar, para poder entregar esmola para ele. Mas ele tinha um destino, ele tinha uma rota, que era o tanque de Siloé. Eu não sei qual é o teu tanque de Siloé nessa noite,
Eu não sei qual é a última palavra que você recebeu para ir até onde você está indo. Mas nessa trajetória, não aceite as esmolas que vão oferecer para você no meio do caminho. Porque existe um lugar que Deus escolheu para você sobremodo excelente. E que hoje você pode só ter uma voz. Mas depois de Siloé você vai ter a visão toda e muito clara da sua vida. Talvez hoje você só tenha uma voz. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Mais alto. Glória a Deus. Talvez hoje você diz, mas eu só tenho uma voz, só tenho uma palavra. Mas o próximo processo, ou seja, a próxima fase depois da voz, vem a visão. Ele não tinha visão, mas ele chega até Siloé. E quando ele se lava e purifica ali, ele tem um entendimento da vida. Ele era cego de nascença. A questão é que depois, inclusive, ele vê Jesus, aquele que o curou, e ali começa um projeto na vida dele. Mas houve um processo que você e eu precisamos entender, que o processo é tão importante quanto a conquista. Vamos repetir isso? O processo é tão importante quanto a conquista. Normalmente nós ficamos focalizados nas conquistas. Nós ficamos esperando as inaugurações. Ficamos esperando os dias onde você se formou, que você conquistou, que você terminou um projeto. Mas se você olhar nas Escrituras, os processos nos ensinam muito mais do que o dia da conquista. Se você olhar a história de Gideão, no processo para levantar os 300, de Davi, no processo para levantar sua equipe de valentes, de você olhar a história de Neemias, quando ele passa num processo de 52 dias, talvez você está exatamente no meio de um processo, onde Deus, Ele está levando você para o teu tanque de Siloé, e em Siloé você vai ter muito mais do que só uma voz, você vai receber uma visão clara, mas até Siloé é um caminho que pode ser escuro, mas apóstolo, é escuro, tem momentos que eu tenho medo dele, mas basta você seguir a voz. Ele dizia, aquele homem, com certeza, vai, lava-te no tanque de Siloé. Talvez alguém pudesse oferecer uma esmola para aquele cego, e ele até talvez tenha vontade de parar no caminho, continuar esmolando, mas ele não aceitou. Como você não pode, no meio da tua trajetória, aceitar qualquer nível de esmolas que venham trazer sobre a tua vida. Qual era o projeto de Deus na vida daquele cego? Qual é o projeto de Deus na sua vida? Todo homem, querido, toda mulher, cada um de nós, nascemos para resolver um tipo de problema nessa terra. Isso é muito claro para nós. A grande descoberta na sua vida é quando você consegue entender qual é o problema que você veio resolver nessa terra. A questão é que muitos resolvem problemas dos outros, mas não resolvem aquele pelo qual ele foi chamado. João Batista, quando viu Jesus, ele logo denunciou. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que ia resolver qual o problema? Tirar o pecado do mundo. Jesus veio na terra para cumprir uma missão. Resolver um problema, tirar o pecado desse mundo. No meio da sua trajetória, ele poderia ter mudado todo o seu caminho, mas ele veio, cumpriu o seu propósito e voltou diante do Pai. Então eu e você temos que compreender que diante de um novo problema, pode ser a grande oportunidade de você descobrir o seu chamado, a sua missão, o que Deus te chamou para fazer nessa terra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Só que o detalhe é que no meio dessas fases que nós passamos, às vezes nós não compreendemos qual é o momento em que nós estamos vivendo. A segunda coisa que eu quero te falar é considere as fases. Vamos repetir? Que fase da sua vida você está? Aquele cego precisava chegar no tanque. Abraão, ele precisava chegar no monte. Moisés precisava chegar na terra prometida. Assim como Davi precisava chegar no trono. E você? Onde você precisa chegar? Porque nesse caminho, se você olhar a vida de cada um desses, você vai perceber que passaram por fases. E no caso de Davi, você vai perceber que Davi, ele fazia parte de um nível de pessoas que está sendo levantado em nossa geração. Nós vamos ver no período de Davi 3 tipos de homens. Nós vamos ver Saul, Samuel e Davi. Quais os 3? Porque Saul, ele representa o líder do ontem. Saul representa aquele que perdeu o óleo, que perdeu a relevância, que mantém o status, mas não mantém a unção. Saul faz parte daqueles que são chamados de ex-ungidos,
que um dia carregaram a unção, mas não tem mais a unção hoje. Saul, querido, daquele povo, ou daqueles que hoje, como Davi, que estava no trono, aliás, que havia recebido a unção de rei, mas ele ainda não tinha o trono para ser rei, e Saul que tinha a posição de rei, mas ele ainda não tinha mais a sua unção. Eu prefiro, querido, se for necessário, estar num curral de ovelhas ungido, do que estar num trono sem unção. O que aconteceu com Saul é que ele estava na posição, mas ele não tinha mais a unção. Você está me entendendo ou não? Ele já não tinha mais a possibilidade de influenciar a sua geração, porque ele era o líder do ontem. Ele perdeu a visão, ele se conformou com o sistema religioso, ele se adequou à realidade da sua época. E ali nós vemos um homem que representa essa liderança de um ex-ungido. O ex-ungido, querido, é como Lúcifer, que um dia foi ungido do céu, e que adorava no altar do Senhor, mas que perdeu a sua unção e se tornou um ex-ungido. E que a unção que ele perdeu o fez ser perseguidor de ungidos, porque todo ex-ungido fica lançando dardos contra ungidos. Você tem alguém entendendo ou não, meu amado? Agora essa geração é uma geração de ex-ungidos, é o líder do ontem. O líder do hoje é Samuel. Samuel é aquele que tem o óleo, aquele que vê o futuro. Apesar de conectado com o passado, ele tem uma visão clara do seu futuro. Eu estou falando sobre fases, eu quero falar sobre Davi. Davi representa o líder do amanhã, representa o líder do amanhã. Aquele que ainda vai receber o óleo. É aquele que tem uma unção para algo que vai ainda acontecer. Eu quero mostrar a você, querido, que para tudo aquilo que você vai fazer no teu futuro, Deus vai te ungir hoje. A unção vem antes da ação de Deus. Porque Deus vai lhe ungir, Ele vai lhe capacitar, e quando vier a afronta, a tua unção vai aparecer. Davi só conheceu a unção dele quando a primeira afronta apareceu. E você tem que entender que a afronta que está vindo sobre a tua vida é para estimular o poder e a autoridade e unção que está dentro de você. Essa afronta não é para sua vergonha. Essa afronta é para mostrar a autoridade que o Senhor plantou dentro de você. Deus está te levando para um outro nível. Pode ser mais alto as suas palmas. Dá logo um glória a Deus. Aleluia. O que representa Davi? O líder do amanhã. Esse líder, ou essa unção, ou esse movimento, ele ainda não existe. Como, apóstolo? Porque depois que Davi foi ungido, preste atenção, ele voltou para a casa dele. E a primeira fase da unção de Davi foi na sua própria família. Porque eu e você temos que entender, querido, claramente, que o principal púlpito de um ministério é a mesa de refeição da sua casa. A unção de Davi veio quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando ele acabou de ser ungido, ele não foi para o trono, ele foi cuidar das ovelhas do seu pai. Porque a unção ficou guardada até aparecer a afronta. Você já recebeu a unção para algo grande que vai acontecer. O que está faltando é a afronta, e talvez até já chegou, e você está mandando ela embora, mas na verdade ela é a matéria-prima de Deus, para provocar, estimular o poder e a autoridade que está dentro de você. Davi foi ungido 3 vezes, cada nível, cada unção para um nível diferente. A primeira unção de Davi ainda era para ficar dentro da casa dele, da família dele, dos seus irmãos. Até que ele sai um dia, já ungido por Deus. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha ocupado o seu lugar como rei. Por quê? Porque ainda lhe faltava a afronta. Porém, nesse processo, querido, Davi, ele tem esse tempo com a sua família. Você tem que compreender que o primeiro processo de Deus na sua vida é para que você consolide a sua casa. Deus quer levantar você como sacerdote, como pastor, como líder sobre a sua família. A sua mesa que você se assenta com a sua família é o teu púlpito. Ali está o lugar do teu testemunho, ali está o lugar da sua ação, da sua bênção sobre a vida deles. Davi, uma vez que ele consolida a sua casa, Davi é ungido pela segunda vez. A Bíblia diz que Davi havia chegado de batalhas, e quando ele chega em Ziclag, em um lugar que foi totalmente devastado,
Chegando ali, ele perdeu tudo, porque os amalequitas haviam vindo e destruído tudo que tinha. Quando Davi, ele vai atrás, depois de um processo de choro, de desistência, mas ele decide guerrear pela sua causa, logo após o momento que ele vence, recupera os despojos, ele recebe a segunda unção. A primeira unção, querido, Davi estava no meio da sua família, ele foi ungido entre os seus irmãos, porque o Senhor estava ungindo para que ele apacentasse a sua casa. Mas a segunda unção de Davi, ele foi levado para morar em uma região chamada cidade de Hebrom. Ele se torna rei sobre apenas um grupo, sobre um território do sul, apenas um lugar pequeno. Por 7 anos e meio, ele foi um líder regional, porque a unção dele ainda estava passando para mais uma fase no futuro. Amado, você pode estar passando por uma fase, e cada fase da sua vida, uma nova unção será derramada sobre você, porque nesse processo que você está vivendo, pode você não estar enxergando bem o trajeto, mas o Senhor, a cada nova unção, ele já está lhe dando para os sonhos que virão no futuro. Ele não vai lhe dar, ele já lhe deu a unção. Quando Davi se torna rei sobre Hebrom, ali ele reinando sobre Hebrom, a nação de Israel ainda tinha um líder. Isbosete era o rei de Israel. Mas os anciãos se reúnem e descobrem que o testemunho de Davi, os resultados de Davi eram tão tremendos, que eles decidiram fazer Davi rei sobre todo Israel. Primeira fase, a sua família. A segunda fase, foi um líder regional. A terceira fase, ele se tornou um líder nacional. Deus tem coisas grandes na sua vida, mas vai começar na sua casa. Você está entendendo, querido? Dá para você falar isso para o teu irmão? Vai começar na sua casa. Porque lá na sua casa é onde você vai passar pelo primeiro nível. Eu vejo muitos líderes que estão querendo pular essa fase. Muitas pessoas que elas querem chegar logo no segundo, terceiro nível. Deus quer lhe projetar, porque é interesse dele, de que o seu testemunho possa contagiar uma multidão. Porém, querido, o primeiro testemunho começa na sua casa. Então respeite as fases que você está vivendo. Porque uma vez que você passa por esse processo, você começa sim a contagiar. Davi, querido, quando ele foi ungido pela primeira vez, ele chega para enfrentar o gigante Golias. Você sabe bem que ele não foi ali para isso, mas a afronta que ele recebeu estimulou a unção. Pode saber disso, querido, que a tua afronta, ela vai definir o teu futuro, o teu destino, a unção e a autoridade que você tem. Quando Davi, ele vai enfrentar o gigante, ele descobre que tem um rei medroso, ele descobre que tem um exército muito medroso e um povo que estava apavorado. Davi, ele começa primeiro a contagiar o rei. Ele começa a dar o testemunho dele para o rei. Porque o seu testemunho, querido, pessoal, ele pode contagiar uma pessoa, duas, uma célula. E Davi vai lá e contagiou o rei. Porque tudo começa com os líderes. Qualquer projeto que você quer fazer, comece com os cabeças, com os líderes. Contando a sua história para o rei que matou um leão, que matou um urso, o rei decide acreditar nele. Ele contagia o rei, porque a coragem contagia. Fale comigo, a coragem contagia. Você sabe que um ambiente completamente destruído, sem fé, sem expectativa, basta chegar alguém com outro espírito e pode mudar completamente um ambiente. E eu creio que hoje Deus está derramando uma unção de coragem, ousadia sobre a tua vida, que você vai contagiar o lugar que você chegar. Pode ser mais alto as suas palmas. Dá logo um glória a Deus em nome de Jesus. Porém, quando ele convence o rei, ele contagia o rei, porque o medo do rei havia contagiado toda uma nação. Agora ele precisava contagiar um exército. Testemunho, querido, pode contagiar pessoas. Mas se você quer contagiar uma multidão, você precisa de evidências na sua vida. A segunda fase, agora já não é mais Davi sentando com seu exército de Israel e dando testemunho para aquele monte de homens dizendo: olha, eu já matei o leão, eu já matei o urso. Não tem como dar testemunho aí. Você tem que descer e mostrar a evidência.
Porque quando você mostra evidência, você contagia uma multidão inteira. O seu testemunho vai contagiar a tua célula, vai contagiar teu vizinho, e continue contagiando com o seu testemunho. Mas vai chegar um momento que você não vai dar só um testemunho. Deus vai colocar uma evidência na tua mão. Davi desceu no vale de Elá, ele mata o gigante, corta a cabeça do gigante, mostra a evidência de que o Senhor era com ele. E a evidência contagiou o exército inteiro. Porque aquele mesmo exército medroso, eles começam a acreditar quando vê um líder de coragem. Eu nunca vi na Bíblia, querido, Deus precisar de uma multidão para realizar a sua vontade. Deus precisa apenas de uma pessoa convicta. Porque uma pessoa com convicção vale mais do que uma multidão sem convicção. Deus está levantando aqui uma geração, querido, convicta. Porque Deus ainda não começou. Deus, aliás, só está começando o que Ele vai fazer nesse ministério. A multidão que está por vir, ela começa nessa fase que agora cada um de vocês estão entrando. É uma nova fase, é uma chave que está virando. Porque é o tempo agora das evidências. Deus colocará evidências nas suas mãos. Olha bem, era o mesmo exército, mas era outra regência. Às vezes você pode olhar pessoas e dizer, meu Deus, essas pessoas não são capazes. O que vai determinar isso é você. Porque é a regência que determina e contagia. Eu comecei a pastorear, aliás, comecei uma igreja. Há 22 anos atrás também, não 25, mas 22 anos, em Volta Redonda. A verdade é que o lugar que estávamos e a faixa etária que nós atingimos, as pessoas, na verdade, diziam, olha, mas vocês não vão chegar a lugar algum, porque eles são muito pobres, o bairro, são crianças ainda, são adolescentes, e nosso ministério eram muitos jovens que vinham, mas a grande verdade é que Deus começou a fazer algo tão grande na vida daquelas pessoas, por causa da palavra, que Deus começou a fazer da cidade onde eu pastoreio, um lugar de evidências, onde tanta gente vai, de tantos lugares. Há tempos atrás, um líder chegou para mim e disse, olha, você precisava ir lá para o Rio de Janeiro, porque o seu ministério vai romper muito mais. Eu falei, não preciso, porque graças a Deus tanto já vem aqui, porque Deus transformou esse lugar um lugar de evidências. Então não importa as pessoas que Deus lhe deu na sua célula, não importa as pessoas que Deus colocou para você liderar, porque o que muda, o que determina é a regência que está sobre a vida delas. O exército era o mesmo, o que mudou foi a regência. Davi usou a mesma matéria-prima que Saul tinha, somente Saul não acreditava mais nela, mas chegou alguém que acreditava, e alguém acreditou em você, e por isso hoje você tem evidências na sua vida. Quando Davi contagia, o exército vence a batalha. E claro, depois, em terceiro lugar, Davi contagiou o povo, a ponto das mulheres começarem a cantar, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Voltou o povo a crer, a acreditar, a ter coragem, a ter ousadia. Agora o que eu digo isso, querido, porque Davi passou por essas fases. E cada fase da vida dele, ele influenciou, ele inspirou, ele contagiou. Mas para que você possa viver essa promessa que disse hoje, que a sua conquista nunca esteve tão próxima. A terceira coisa que eu quero dizer a você, limpe os porões do seu coração. Vamos falar juntos? Limpe os porões do seu coração. Na verdade, a trajetória daquele cego é para a gente apenas basear sobre tantos outros eventos e intervenções de Deus que foram processuais. Porque no momento em que você entra em um processo que Deus está lhe preparando para o futuro, eu tenho plena certeza disso, de que tudo na minha vida vem por um processo. E que quando eu chego ao final daquele processo, logo Deus me põe de volta a outro desafio. Mas nesse meio, nesse ponto cego, nessa névoa, é onde eu preciso curar, eu preciso limpar os porões do meu coração. Na história bíblica sobre José, nós sabemos bem que ele foi um homem de Deus, não só por conta de ser um grande líder de influência, mas por aprender a perdoar as pessoas. José, depois chamado José do Egito, por conta da inveja que os seus irmãos tinham dele, a vontade deles era de destruir José a qualquer custo. Ele foi injustiçado.
ele perde tudo que ele pudesse ter. Ele poderia ser um indivíduo completamente frustrado, angustiado, mas ele, ao invés de juntar amargura, ele juntou sementes. E ele transforma o seu ministério em um celeiro de sementes. E no momento de muita escassez, todo mundo encontrava em José a prosperidade. Quando os seus irmãos vêm estar com ele, no tempo de muita necessidade, muita escassez, José, ele tinha a chance da vingança. Ele tinha a chance de provar que aquilo tudo que fizeram contra ele, poderia agora ser o momento dele dizendo, foi Deus que fez isso. Mas José, querido, ele sabia por conta da inveja que tinham dele, eles quase acabam com a vida de José. Há um tempo atrás, estudando sobre a inveja, eu pensei assim, vamos resolver o problema da inveja. Porque se inveja é ter aquilo que você tem, eu vou pedir a Deus para dar prosperidade. E tudo que eu comprar, eu compro o seguinte, eu compro um copo desse, eu compro logo uns 5. Eu compro um para mim e 4 para os invejosos. Não, porque aí a gente resolve o problema. Tem que prosperar muito para isso, né? Aí eu pensei, vou fazer desse jeito porque aí resolve. Aí quando alguém falar, esse copo é lindo, eu falo, lá dentro tem um na caixinha já, né? Não falo que é por isso, mas já fica lá guardado para isso. Só que eu descobri uma coisa que não é muito boa. Que a questão da inveja não é querer ter o que você tem. Mas a inveja é destruir o que você tem. Aí não dá para brincar, né? Aí não dá para resolver. Porque quando as pessoas decidem destruir o que você tem, como fizeram com José, como hoje a gente encontra, infelizmente, até no meio da igreja, pessoas que agem quando alguém começa a romper. Mas hoje Deus quer que você limpe, querido, esses porões. José, ao receber seus irmãos, sem que eles o conhecessem ainda, ele prende os seus irmãos por 3 dias. 3 dias depois ele fala, mas eu tenho temor de Deus, e libertou os irmãos. Ele prende apenas Simeão nos porões que era comum ter na casa. E ele prende o seu irmão, dando a ordem para que eles vá à casa do pai, apesar de eles não saberem ainda quem é ele. E eles trouxessem o seu irmão mais novo, levassem comida ao seu pai. E naquele momento que ele está prendendo Simeão nos porões da sua casa, ele achava que Simeão estava preso, mas quem estava preso era José. Porque quando você não perdoa alguém, quando você guarda amargura, é como tomar veneno e achar que o outro vai morrer, querido. Porque quem está sofrendo é você mesmo. E eu quero dizer para você que como líder, você precisa ter os porões do seu coração completamente, ou seja, da sua vida, limpos. Por quê? Porque atrás de todo Elias tem um Eliseu. Fale comigo, atrás de todo Elias tem um Eliseu. Eu sei que quando Elias, querido, fugiu para a caverna, nós pregamos sobre um tempo de crise. Mas Elias entrou em depressão. Elias entra no momento da vida dele que ele começa a entrar na desistência. No tempo que ele passa ali, Deus manda ele fazer o mesmo caminho de volta. Porque ele não podia continuar a partir dali. Ele teve que voltar ao tempo perdido dele. E logo Deus manda ungir Eliseu. Por quê? Porque Deus já estava levantando o próximo. Eu quero que você entenda, querido, limpe os porões do seu coração, para que você não seja substituído nos projetos de Deus. Porque Deus pode mudar pessoas, mas não muda seus projetos. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Você está entendendo ou não, querido? Os planos de Deus jamais... Você acha que nós estamos inventando alguma coisa? Nós estamos dando seguimento a alguma coisa que já foi feita no passado. Mas que talvez alguns no meio do caminho não conseguiram terminar. Na história bíblica você vai estar vendo isso na vida de tantos líderes, como foi na história de Sansão. Sansão, quando ele nasce como nazireu, e todo nazireu nasce para cumprir um propósito na terra, ele nasceu para dizimar os filisteus da face da terra. Só que no processo da vida dele, ele perdeu o seu propósito, e ele perdeu a unção, porque quando você sai da sua rota, não há por que você ter mais unção. Só que quando ele perde o seu propósito, ele perde a visão. Mas ainda por misericórdia, lá no final da vida, ele consegue derrubar o templo de Dagon, que por sua vez, os filisteus eram divididos em 5 cidades diferentes, mas o Deus era o mesmo. Então no templo de Dagon era onde pudesse reunir todos eles, que eram os que chamavam Serem. Eram os líderes que quando entravam numa guerra, os outros 4 também estavam juntos. Então quando Sansão, ele não consegue cumprir a sua missão, mesmo matando muito mais na sua morte, mas ainda tinha filisteu na face da terra. Lá no futuro, Deus vai levantando líderes. O primeiro perde a visão. Saul foi levantado, ele matou muitos, ele alcançou muitos resultados,
mas no final da história dele, ele perde a cabeça. Porque a cabeça dele foi colocada dentro do templo dos filisteus, chamado Dagom. Aí vem o próximo, Davi. Pode saber, querido, que nele poderia ser mais um, que ali morreria e Deus levantaria o próximo. Mas Davi decidiu que ia parar nele. Ele decidiu que a ordem de Deus não ia continuar para outro. Ele decidiu que pode ter alguém falhado no passado, mas ele cumpriria aquela missão. E depois de Davi, você não vai ver história de filisteus mais na história de Israel. Por isso Deus deu a missão para você. Mas não, amado, cure a tua alma e o teu coração, para que Deus não tenha que levantar outros para fazer aquilo que você não realizou. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Quantas vezes nós temos medo do sucesso do outro? Fala uma coisa para o teu irmão. Fala para ele assim: teu sucesso é meu alívio. Fala para ele, vamos lá. Teu sucesso é meu alívio. Eu estava dizendo isso há dias atrás, numa reunião de líderes. Eu estava dizendo para eles que eu oro pelos pastores, por eles, da minha equipe, todos os dias. Eu falei, olha, eu oro tanto por vocês. Oro tanto para o sucesso de vocês. Para que vocês prosperem. E vocês deviam orar pelo sucesso do outro. Eu oro por vocês, primeiro porque eu os amo. E conheço a história de cada um. Mas eu também oro por vocês, eu vou confessar, porque eu tenho interesses. Aí eles pararam assim e ficaram olhando para mim, né? Peraí. Poxa, eu achava tanto que o apóstolo era uma boa pessoa, né? Eu falei, não, eu tenho interesses. Porque quando você é mal sucedido no seu chamado, eu tenho que entrar em cena. Então, eu tenho um grande interesse que você tenha muito sucesso. Porque quanto mais sucesso você tem dentro daquilo que Deus lhe chamou, mais tempo eu tenho para cumprir o projeto que Deus deu para a minha vida. Você está entendendo e recebendo aí, meu amado? Então fala para o teu irmão assim, o teu sucesso é meu alívio. Então, o que você quer que o teu irmão tenha? Muito sucesso. Muito sucesso. Você sabe aquela história que você está orando para o teu amigo comprar um barco, comprar um jet ski, essas coisas assim, né? Eu estava dizendo na casa de um amigo, ele estava mostrando o barco que ele ia comprar. E eu comecei a dar opinião, falei, compra o maior, né? E ele falou, mas que você está tão interessado assim? Eu falei, muito interessado. Muito porque você vai emprestar para os amigos, né? Então, no ministério não é diferente, querido. Quando você vê alguém rompendo, quando você vê alguém prosperando, pode acreditar que a rota dele, as conquistas dele lhe trarão alívio em algum momento. Então não tenha medo do teu sucesso, do sucesso do teu irmão, pelo contrário, ore para que ele rompa, porque cada vez que ele chega mais alto, maior serão também as suas conquistas. Pode dar salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Mas quando nós decidimos cumprir o propósito que Deus tem para nós, aquele cego recebeu uma palavra, vai, lava-te no tanque de Siloé. Exatamente nesse caminho, nesse processo. Quantas vezes o diabo quer lembrar você as derrotas do seu passado, mas as derrotas do seu passado não anulam a expectativa do seu futuro. Pedro negou Jesus, sim ou não? Mas eu não conheço ninguém que propagou o evangelho dos discípulos de Jesus diretos, com tanta autoridade como aquele que teve uma derrota no passado. Não deixe, querido, que o teu passado, ele possa influenciar no teu futuro. Porque o teu propósito, ele é maior do que o seu histórico. Porque a sua história, quem decidiu foi você. Mas o seu destino, quem decidiu foi o Senhor. Se você lembrar do seu propósito, ou seja, da tua história, você pode ver os limites ou coisas que lhe aconteceram no passado. Porém, quando você olha para o teu futuro, existe um destino, um propósito que o Senhor está escrevendo sobre a tua vida. Talvez você olhe o teu histórico, olhando a vida do profeta Elias. Eu estudava e ficava dizendo, meu Deus, qual é a história desse homem? De onde ele veio? Que cidade é essa? Porque olhando a história dele, você começa a descobrir na arqueologia que não tem muito ponto claro daquela cidade na região de Gileade. Mas a questão de Tesbe, que lugar é esse?
É porque Deus queria mostrar, querido, que o histórico dele não era tão importante do que o propósito dele. Porque o histórico dele poderia ter a sua importância, mas o que mais valia na vida de Elias era o chamado que Deus havia colocado sobre ele. Quando você entra aqui nesse lugar, ninguém está querendo saber a tua história do passado, a não ser para testemunhar, a não ser para glorificar o nome do Senhor. Porque a tua história do passado, ela não é tão importante quanto os propósitos futuros que Deus tem para você a partir de uma palavra liberada. Quem está entendendo e recebendo, dá logo um glória a Deus. Aleluia! Mas a verdade é que todos nós temos um caminho a trilhar. Mas onde você está nesse cronograma de Deus? Qual o passo que você está dando de um lugar de partida até o lugar de chegada? Exatamente nesse meio caminho é onde nós estamos no meio de um processo. E é nessa caminhada que Deus quer, querido, que você tenha uma palavra que sustente você. A minha pergunta hoje: qual é a palavra de Deus para a sua vida, que lhe sustentou até hoje, e vai continuar lhe sustentando até a sua chegada no tanque de Siloé? Você precisa chegar nesse tanque. Eu não sei o que é esse tanque para você, eu sei o que é para mim. Mas você precisa sair daqui convicto de que as esmolas no meio do caminho, elas não vão paralisar você. Que existe uma voz que foi dada a você. E uma vez que você alcança o lugar que Deus determinou, Deus vai abrir a tua visão, Deus vai abrir o seu entendimento. Por isso essa é uma noite, querido, muito importante para essa igreja. E de você estar aqui, hoje e amanhã, é você estar escrevendo a história desse ministério. Uma história que pode você não ter escrito no início dela. Mas a bênção é que você pode chegar aqui hoje. E todas as promessas dos 25 anos virão sobre a tua vida. Porque os que começaram são vencedores. Você que chegou depois é mais do que vencedor. Porque eles começaram, pagaram um preço muito alto. E você chegou, talvez nem pagou tão alto esse preço assim. Mas as promessas que foram empenhadas nesses 25 anos, elas virão sobre o aliançado mais novo aqui dessa igreja, que pode ter sido lançado semana passada. Ele já entrou debaixo de uma cobertura, de uma unção, de uma palavra profética que determina conquistas. Por isso eu quero orar aqui hoje por você. Porque essa igreja está encharcada, querido, de palavras liberadas. Mas chegou o tempo da realização. A sua conquista nunca esteve tão próxima. Eu vinha para cá buscando de Deus uma palavra e clamando a Deus por algo que pudesse trazer à igreja, mas o tempo todo Deus dizia: não, essa é a palavra. Diga a eles que chegou o momento. Eles estão mais próximos do que nunca estiveram na história da vida deles. Eu venho apenas com essa mensagem de Deus para a sua vida. Você pode se expressar, você pode dar um glória a Deus. Aleluia! Se você recebe essa palavra, querido, se ponha de pé. Se você recebe essa verdade de Deus sobre a tua vida, se ponha de pé. Eu quero ler um texto para você, mas fique de pé, por favor, que está em Zacarias, no capítulo 2. Esse texto, querido, ele é um texto que Deus dá ao profeta em um momento muito difícil, onde o profeta ele estava enxergando o futuro, mas o futuro que ele via não era tão promissor assim. Preste atenção. No momento que Abacuque, no momento em que Abacuque, ele recebe essa palavra, ele está pronto agora para que o povo entrasse em um exílio que traria sofrimento de 70 anos. E ele teria que profetizar esse tempo do exílio. No capítulo 1, ele fala sobre o exílio que virá sobre Judá. No capítulo 2, ele ainda começa a consolidar isso. Só que quando ele escreve o capítulo 3, ele muda o seu discurso completamente. Ele começa a dizer: Senhor, na verdade não importa mais o que aconteça. Se ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não haja ovelhas nos currais, ainda, Senhor, que aconteça uma tragédia sobre nós, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Só que lendo, eu comecei a buscar, meu Deus, como que alguém muda tanto num livro? É como se alguém estivesse escrevendo 3 capítulos de um livro, e os 2 tivessem um tema, e o terceiro fosse nada a ver. Aí os estudiosos dizem que o 3º capítulo demorou anos para ser escrito.
do primeiro, segundo na época, mas do terceiro passou um vácuo, um período onde tem um processo. E ele, quando escreve o terceiro capítulo, ele está numa outra fase, 15, 20 anos depois. Você entende o que você falava 10 anos atrás, o que você diz hoje? Porque ele começou a entender que mesmo que Deus não mudasse os decretos, Deus mudou o coração dele. Ele começou a crer na palavra. E no meio dessa situação, ele recebe uma palavra de Deus, para que ele tomasse aquela visão, e ele publicasse em tábuas, em lugar, até quem estivesse passando correndo pudesse enxergar. E ele diz, publica essa visão, o justo viverá pela fé. Exatamente a palavra que ele recebe de Deus para que fosse publicada, e todos pudessem entender que mesmo que viesse o exílio, a fidelidade de Deus o sustentaria. Existem momentos, querido, que você pode não ouvir aquilo que você gostaria. A questão não é a luta que você está passando. A questão é se o Senhor está com você. A questão não é se você está dentro da cova dos leões. A questão é quem está com você lá. Porque às vezes melhor do que tirar você de lá, é Deus descer com você até a cova. Quando veio esse tempo, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz, olha, Deus já nos deu a palavra de livramento. Só que não chegou o dia ainda. Nós já temos a palavra, mas tem que chegar o dia. É como se ali eu tenho que passar por aquela porta, ela estivesse fechada. E de longe eu dissesse, eu quero que a porta abra. E Deus fala, não. A porta já vai abrir, mas quando você chegar lá. Mas eu queria ver de longe a porta aberta. Deus não diz, eu já te disse, eu já te abençoei, só que não chegou o dia de você tomar posse. Eu já lhe dei o que você precisa. Eu já lhe dei tudo o que você está sonhando. Já está entregue para você. É como o tanque de Siloé para aquele homem. Ele só tinha um ponto cego. Vou andar pela ordem, pela voz. Abacuque está dizendo, olha, virá um tempo difícil, mas eu já estou dizendo que Deus vai nos dar o alívio, Deus vai nos honrar. Eu não vim dizer aqui sobre dias difíceis para vocês, não é isso que eu vim dizer. Eu só vim dizer que se você está no meio de um processo, e talvez você só tenha uma visão, e ainda a porta à sua frente está fechada, é claro que ela vai estar fechada, porque ela só vai abrir quando você chegar ali, de frente com ela. Deus está dizendo, quando você chegar lá, quando chegar o teu dia, eu já dei ordem aos anjos a teu respeito, para tirar as pedras, os obstáculos do teu caminho. Então quando você começar a andar, Deus vai começar a abrir. Mas se você parar, você nunca vai saber na sua vida se aquela porta seria aberta. Por isso hoje, querido, aquilo que você já sonha, aquilo que Deus já lhe mostrou, o Senhor já lhe deu. Falta chegar só o tempo. Só isso. Só falta chegar o dia. Tem coisas que talvez você tenha guardado na sua casa, que está guardado dentro da caixa. Por que está guardado na caixa? Porque eu estou esperando um dia abrir, vai ter uma festa. O dia que meu filho fizer 18 anos, eu vou dar para ele. O dia que minha filha casar, eu vou abrir. Mas você pode ter lá na sua casa um anel guardado, fechado, lacrado. Mas sua filha tem quantos anos? Ela está ainda com 3 anos de idade. Mas quando chegar o dia, já está aqui. É assim Deus fazendo com você. Ele já guardou o seu presente. Já está com ele na mão. Você não tem escolha mais. Vai acontecer. Deus já determinou o teu futuro. Só que está chegando o dia. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Está chegando o dia. É simples. A questão não é o quanto eu creio. A questão não é a questão de que se Deus pode me dar. Ele pode me dar. Ele já me deu. Só que Ele está dizendo, meu filho, ainda não chegou a hora de eu te entregar. Vai ser num grande dia. Só que eu venho aqui com essa mensagem simples para você, dizendo que a tua conquista está mais próxima do que você imagina. Está chegando esse dia. Pode começar a ensaiar o teu cântico. Pode começar a ensaiar o teu cântico. A nação de Israel dizia, eu não vou cantar em terra estranha. Ah, Senhor, eu não vou me esquecer do Senhor, eu não vou cantar o cântico de Sião em uma terra estranha como os babilônios queriam. Mas chegou o momento que eles tinham que começar a ensaiar, porque estava chegando o dia da libertação.
Então começa a ensaiar a tua música, querido. Porque está chegando o dia de Deus abrir o presente. Já está guardado, já está adquirido, já é teu. Mas não é a hora ainda, já é teu, mas não é o momento ainda. E hoje eu vim orar para que o Senhor possa mover. Como moveu sobre aquele povo quando o profeta Isaías disse: se necessário for, eu quebrarei as portas de bronze. Eu despedaçarei as trancas de ferro. Eu abrirei os tesouros escondidos nas trevas. Quantos recebem essa palavra? Feche os teus olhos, querido. Peça ao Senhor que essa palavra faça, promova, provoque, estimule a sua vida a crer. Que você saia daqui dessa noite com uma certeza muito clara. Deus já lhe deu. Deus já moveu. Deus já deu ordem aos anjos. Quando ele disse para aquele cego: vai, lava-te em Siloé. Não foi o tanque que curou aquele cego, foi a obediência dele que curou. Ele só precisava fazer o caminho, só precisava fazer o trajeto. Você só precisa obedecer a voz. Mas pode não fazer sentido o que você recebeu de Deus. Vai e faz. Faz o que Ele mandou. Porque quando você fizer, Ele vai abrir os teus olhos. E você vai ver que Ele já derramou, já determinou, já te abençoou. Aí Abacuque vem e diz: olha, só falta chegar o dia. Ele já tem na mão o que Ele vai te entregar. É só você não sair da rota. É só você não perder teu foco. É só você não negociar com as esmolas que vão te oferecer no caminho. É você ir até onde tem que ir. Então hoje você vai renovar a tua aliança com Deus nessa igreja. Hoje você vai renovar teu chamado com Deus nesse lugar. Se você quer dar um presente a esse ministério, decida ser usado por Deus para cumprir a missão que foi dada há 25 anos atrás. Porque pode ter passado o tempo, mas a paixão não passou. Essa igreja continua apaixonada, pronta para poder realizar os propósitos que Deus chamou. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos essa noite, Senhor. Obrigado por esse ambiente profético, Senhor. Aonde eu creio, Senhor, que cada um daqui sai não só com a palavra, mas eles sairão pronto para entrar em Siloé. As águas enviadas, o lugar onde eles vão lavar a sua cegueira e receber a visão. Pode, ó Deus, aqueles que estão aqui hoje, que chegaram aqui, Senhor, já desistidos, desanimados, Senhor, mas que haja um renovo de Deus sobre cada casa, cada família, porque não há impossíveis para Ti. Ó Deus, cada um aqui tem uma palavra que ecoa em seu coração. Amplifica essa palavra, Senhor. Não deixe que o diabo roube a convicção do Teu povo. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Que o Senhor possa quebrar as cadeias, Senhor, que oprimem a mente, que trazem ignorância, que roubam, ó Deus, a revelação. Mas que o Senhor abra um entendimento, Senhor, para que possamos ver o futuro. E que o nosso passado, ó Deus, não interrompa os projetos do nosso futuro. Aqueles que chegaram aqui, ó Deus, contando uma história do seu passado, mas que o Senhor já lavou na cruz do Calvário através do teu sangue. Eu apresento a Ti essa igreja, Senhor, os sonhos desse ministério, os projetos, ó Deus, que estão para acontecer, toda a expectativa de futuro, ó Deus, que seja virada uma chave nesse final de semana, ó Deus, que o nível da fé, de entrega, Senhor, aumente mais ainda. Nós Te adoramos nessa noite, nós Te celebramos com a salva de palmas. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus, mais alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.